Você é alguém que tem dificuldade em fazer sua pintura de pele, você não consegue fazer sua coloração, deixar homogêneo, deixar ela pintura viva? Então, esse vídeo é pra você. Assiste este vídeo até o final, eu vou te dar várias dicas, vou te ensinar passo a passo como colorir pele e como te ajudar nas suas pinturas, tá? Vou dar várias dicas importantíssimas pra você nesse vídeo, então assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender, eu te garanto isso. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que eu tô falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a pintar pele, tá? Uma parte que é bem, assim, muita gente tem dificuldade. É uma parte que eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade na pintura, na hora de fazer a pele. Mas é uma coisa que, na minha opinião, é a parte mais fácil. E eu já vou explicar o porquê. Quer dizer, é a mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil. E novamente vou explicar já o porquê. Mas é uma parte assim muito importante pro desenho, tá? Porque a pele é uma parte de destaque pro desenho. Sempre que desenhar um humano, a pele é o que mais vai chamar atenção, tá? Então é uma coisa que você tem que se atentar, ter bastante cuidado, ter muita paciência, tá? A pele é a parte que mais vai demorar do seu desenho, provavelmente. Ou é a pele, ou é um fundo com algum poder, alguma coisa assim que é mais complexo que a pele ainda, tá? Mas até essas duas partes em comum, elas demoram pelo mesmo motivo. Que é o simples fato de que tu tem que misturar muitas cores, tá? Então assim, eu comecei ali fazendo um desenho do mesh, eu começo pela sombra. Essa é a primeira dica que eu posso dar, sempre comece pela sombra, tá? Sempre comece pela sombra, mas comece fraquinho. Nunca comece forçando seu desenho. Jamais, tá? Se você começar forçando a sua sombra, isso vai te atrapalhar a misturar as cores. Isso vai deixar o seu desenho sem volta. Como assim? Se tu escurecer demais a tua sombra, tu vai ter que escurecer muito a tua pele. E aí pode ser que saia o teu tom. Por que tu vai ter que escurecer muito a tua pele? Para ficar proporcional. Então assim, para ficar tipo assim, para não ficar muito estranho, uma pele clara e uma sombra muito escura, não faz sentido. Então é uma coisa assim, toma cuidado, tá? E escurece aos poucos, tá? O que eu fiz ali no meu desenho? Eu comecei pela sombra marrom. Comecei pelo marrom bem assim, passando em várias camadas, passando tipo bem tranquilo, sem pressionar o lápis, tá? Passei em tudo, várias camadas para ficar bem homogêneo. Essa primeira parte da primeira camada do marrom é a parte mais importante, tá? Porque se tu deixar ela muito borrada agora, é muito difícil tu arrumar mais para frente. Então passa bastante, tá? Não tenha medo, de passar. Passa várias vezes, tá? Depois de eu passar essa parte do marrom, o que eu peguei e fiz? Eu vim e passei o Bordeaux, que é outra sombra do meu desenho. Eu passei o Bordeaux no mesmo estilo, tá? Peguei e passei o Bordeaux com bastante calma, bastante camada para misturar bem no marrom. Depois eu peguei e vim e passei o salmão, que aí eu já tô puxando para o tom do meu personagem, que vai ser o rosa claro. E aí, depois que eu passei o salmão da mesma forma, bastante camada, assim, tipo, misturando bem, eu peguei e passei o rosa claro. Eu também esqueci de falar que antes do Bordeaux eu passei o canela, tá? Então foi marrom, depois o canela, depois o Bordeaux, depois o salmão, depois o rosa claro, tá? Tudo isso passando sem pressionar nenhum dos lápis, tá? Nenhum, tá? E para que é isso? Para que são essas camadas? Para elas misturar as cores. E é aí que vem a parte difícil, vamos dizer assim, da pele, porque tu tem que misturar muitas cores, porque pele é algo que varia muito. Então tu pode fazer dois personagens que podem ser irmãos, pode ser tipo uma aparência muito parecida,
mas na hora de colorir, um tem uma pele mais clarinha do que a outra. Então tu tem que fazer isso, sabe? Se tu fazer pintar 10 personagens num desenho e tu fazer o tom de pele o mesmo para todos, fica meio estranho, sabe? Tipo, não vai ficar estranho de tipo teu desenho ficar ruim, mas é muito melhor, sabe? Dá um visual muito mais agradável se tu fazer a pele diferente para eles. E aí que é a parte difícil, porque tu tem que sempre fazer um pouco diferente, puxar um pouco para mais um lado. E aí acaba tu tendo que misturar as cores bastante, tem que saber misturar bem as cores. Só que tem um contraponto que é o que? Se tu botar muita cor e a pele ela exige isso, facilita muito de tu deixar tua pintura homogênea, tá? Porque quanto mais cores tu botar, mais cores elas vão se misturar e mais fácil vai ser aquela camada de ficar bem preenchida, tá? Por exemplo, nessa pele, se tu for ver, eu usei umas 7 cores, tá? Eu usei o marrom, canela, salmão, bordô, rosa claro e o sépia e um pouco de preto. Olha só, eu usei 7 cores. Então, tu fazendo essas camadas, elas vão misturando e elas vão deixar uma pintura bem homogênea, tá? Se eu pintar uma roupa, eu vou conseguir usar 3 cores, 4 cores. Tipo, é metade das cores. Eu não vou conseguir pintar em uma roupa o tanto de cores que eu usei, assim, pra fazer a pele. Não tem como, sabe? Não vai dar, não vai combinar. Então isso acaba me ajudando, porque quanto mais cores eu misturo, mais preenchido fica o papel, mais uniforme fica a pintura, sabe? Então é algo assim, que isso é um ponto bom, mas como eu disse, tu tem que saber misturar as cores, tá? Então, voltando para a sequência que eu fiz, depois que eu passei o rosa claro, se ficou muito claro tua sombra, o que tu faz? Tu passa o teu marrom de novo, tá? Pressionando um pouquinho mais para deixar mais escura a tua sombra. E depois, por último, depois que tu finalizou, falou, não, a sombra agora tá no tom que eu quero, tu sempre vai passar a cor da tua pele pressionando um pouco mais. Que no caso aqui é o rosa claro. Para quê? Para ela misturar de vez todas as cores e o último tom ficar da cor da sombra, ficar da cor da pele, tá? Então, tu sempre vai fazer isso, tá? Se não gostou do tom da tua sombra, pega e passa a tua sombra novamente por cima depois de todas as camadas que tu for passando, tá? E não precisa passar todos, não precisa salvar um bordô, salmão todo de novo. Passa só o marrom, que é a parte mais escura, para escurecer realmente, tá? Ou então, como eu fiz, eu já passei direto um sépia para deixar mais escuro ainda, porque eu achei que tinha ficado muito claro. Eu passei um sépia por cima de tudo, tá? Dessa parte da sombra, que tem 2 sombras, né? Isso também é importante entender. Eu fiz 2 sombras nesse no mesh. Na parte direita eu tô só pintando o tom dele normal, e aí tu vê que no meio dele tem uma outra sombra, e tu vê que aquela parte que eu tinha feito no marrom é outra sombra mais escura ainda, tá? E eu também peguei e fiz na borda dele, eu pintei um pouco de preto, algumas partes assim mais escurinhas eu pintei com preto, tá? E isso também é outra coisa importante a entender. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que, se você tá gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, tá? Comenta aí embaixo próximas ideias de vídeo, próximos conteúdos que você quer aqui no canal, tá? Isso me ajuda muito de coração, eu agradeço muito, assim, por você fazer uma dessas coisas. Isso realmente ajuda muito o canal a crescer, a impulsionar, a ser divulgado para novas pessoas, tá bom? Então, eu agradeço de coração se fez qualquer uma dessas coisas. Na pele, tu fazer mais de um tipo de sombra ajuda muito a dar um aspecto mais 3D, um aspecto mais realista pro teu desenho, tá? Então tu vê que eu não fiz só uma sombra comum, eu peguei e fiz 2 sombras, uma sombra escura, bem escura, e outra sombra mais clara, e depois a pele, tá? E eu ainda assim posso dizer que eu fiz fiz uma terceira sombra, que foi uma sombra assim mais escura ainda, em poucas partes, tá? Então olha quantas sombras eu apliquei. No pescoço eu fiz a mesma coisa. Eu comecei aplicando o marrom nessa sombra mais escura que eu vou fazer. Nessa sombra mais clara que eu fiz, o que eu fiz? Eu tirei o marrom. Então eu já comecei direto pelo canela, depois vim com o salmão, depois vim com o bordô, depois vim com o salmão, depois com o rosa claro. Então eu tirei o marrom, que é a cor mais escura, para ela ficar um pouco mais claro.
Ali a parte de baixo do pescoço eu fiz a mesma sequência que eu tinha feito na parte de cima. Marrom, depois canela, depois salmão, depois rosa claro, por último, né? Tá? Tem o bordô. Eu tô sempre esquecendo do bordô, mas eu fiz a mesma sequência, tá? Passando com paciência e sistema de camadas, misturando as cores. No final de tudo, se tu quiser passar um branco também ajuda bastante, tá? Um branco ele faz que tu misture as cores melhores. Então é muito importante tu saber disso, tá? Se tu tem um pouco de dificuldade em misturar as cores, sempre no final passa um branco, tá? Não é sempre que é necessário, mas sempre que se tu vê que não tá no resultado que tu quer, passa um branco ali que já vai ajudar bastante, tá? Mas na pele, a principal ponto que eu posso dizer é misturar as cores. Saiba misturar bem o seu desenho, tá? Então tenha muita paciência, vai sempre trabalhando no sistema de camadas. Como eu fiz, eu sempre começo da parte mais escura, depois venho para a parte um pouco menos escura, né, que é a sombra média que eu falo, e depois eu venho pro tom principal do desenho, tá? E na parte clara, assim, que é só a parte da pele, o que eu peguei e fiz? Eu peguei rosa claro, passei fraquinho, depois eu passei um salmão em cima do rosa claro para ajudar a misturar o rosa claro, tá? Simplesmente isso. E depois por cima eu peguei e passei o rosa claro novamente, forçando um pouco mais o papel para ele ficar mais uniforme. Simples, olha só como tipo na parte ali da pele só eu fiz uma coisa bem simples, tá? Então é algo assim muito mais fácil do que tu pensa, do que tu imagina, tá? Então recapitulando tudo assim para você entender bem. Eu sempre aconselho que você comece da parte mais escura para mais clara. Comece pela sua sombra. Sempre vai passando as camadas, os lápis que você escolher, sempre pegue, comece pelo mais escuro e vá clareando a tonalidade do seu lápis, tá? Vai passando em camadas para misturar as cores, para ficar bem homogênea, porque é uma parte de destaque, ela precisa ter um carinho a mais. E depois que tu finalizou toda a sequência, tu venha com o teu rosa claro, assim, a tua parte da tua pele e vá pressionando um pouco mais, tá? E, como eu tinha dito, se tu precisar escurecer um pouco mais, tu passa mais uma camada da tua sombra mais escura, tá? E sempre vai fazendo essa sequência, passando em camadas, sempre misturando as suas cores, tá? Essa é a forma para tu pintar qualquer pele, tá? E outra coisa importante saber de pele. Pele tem muitas possibilidades, então eu usei 6, 7 cores para fazer essa pele que eu fiz aqui nesse momento. Se tu quiser tu pode usar 4, se tu quiser tu pode usar 10, se tu quiser tu pode mudar a sequência, se tu quiser tu pode puxar um pouco mais pro bordô todas as cores, então vim com o bordô de base, tudo isso muda muito, tá? Então por isso que é muito importante tu aprender a misturar as cores e ter muita importância de paciência, tá? Tu tem que saber, tem que paciência. Pele é a parte que tu mais vai demorar no desenho na maioria das vezes, tá? Então tenha paciência, vá misturando aos poucos e não se afobe, não venha não faça correndo, não tenha pressa. Vá misturando aos poucos que o seu desenho vai ficar muito bom, tá? Então, assim, você seguindo essas dicas desse vídeo, se você não entendeu alguma, volta atrás que eu vou, assim, anota no papel, pega um desenho e vai praticando, vai seguindo passo a passo, vai voltando no vídeo que eu tenho certeza que isso vai fazer tu entender, tá? Vai te ajudar muito a melhorar a qualidade das tuas pinturas, da tua pele, tá? Então vai fazendo isso que vai aos poucos tu vai ver que tu vai pegando e vai praticando. Não adianta, se você quer ter domínio sobre uma técnica, domínio assim, quer realmente entender como você vai fazer, realmente assim, ser bom naquilo, vá praticando, tá? Então foi assim que eu fiz esse desenho, essa pele, tá? Fiz uma pele realmente mais puxada, bem pro rosa claro, assim. Não quis fazer sombra com muito contraste, fazer uma coisa mais suave, vamos dizer assim. Mas foi assim que eu fiz essa pele. Espero que tenha gostado, tá? Já tô mais finalizando aqui, já chegando mais na parte do final do vídeo. Vou deixar aí no card outros vídeos assim, outros conteúdos assim, com bastante dicas. Espero que você goste. Até o próximo vídeo. Tchau.